Despeço-me da Cátedra José Bonifácio, onde fui acolhida ao longo do ano de 2015 com o sentimento de haver fecundado minha memória com um tempo benfazejo. Agradeço comovida à direção da USP, na pessoa do seu magnífico reitor, Dr. Marco Antônio Zago, do diretor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Centro Ibero-Americano, Dr. Pedro Dalari, Dr. Plínio Martins, diretor da editora dessa universidade, dos meus preciosos assistentes, doutora Maria Inês Marreco e doutor Gerson Damiani, de pesquisadores e professores, as seguidas manifestações de amizade, apoio e compreensão. Uma experiência que me impulsionou a imergir nos enigmas ibero-americanos como se frequentasse meu próprio coração. Nesta ocasião, reverencio os primeiros ocupantes da Cátedra José Bonifácio, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, o ex-presidente do BIP, Dr. Henrique Iglesias, uma brilhante genealogia que se enriquece agora com meu sucessor, a quem dou as boas-vindas, o ilustre ex-presidente Felipe Gonçalves, cuja trajetória política e intelectual, ao exceder as fronteiras espanholas, marcou presença no mundo ocidental com seu alto sentido de Estado. A decisão pedagógica adotada ao longo do curso me permitiu perscrutar sistematicamente as matrizes do fabulário ibero-americano, com o intuito de melhor entender um continente que, conquanto sujeito às contingências históricas adversas, como servidão e tirania, jamais renunciou aos proclamas da arte, sacrificou a densidade poética da língua, soterrou os mitos fundadores essenciais para a formação da sua psique, ou mesmo abandonou o casulo familiar de onde nasciam histórias e o hábito de contá-las. Tal resistência de dimensão moral favoreceu que esses povos enfrentassem conquistadores e déspotas com a arma das artes, um instrumento mediante o qual exerceram a liberdade de criar sobre as matérias com que o mundo se apresentava, enquanto, a despeito da escassez de recursos, alcançaram a plenitude da criação através de seus artesãos, intérpretes criadores. Cônscios eles de que, ao lograrem o domínio das regras e dos enigmas da alma, acendiam automaticamente a lamparina do coração humano e venciam o obscurantismo que lhes era imposto. Estas injunções reflexivas reforçaram minha noção de que a liberdade, mesmo cultuada no cativeiro, esteve sempre ao alcance da quimera humana. Isso por ser da natureza intrínseca da liberdade, clamar por um destino que se alce acima das contingências cruéis e supra os homens com asas que conduzam aos acertos e desacertos da arte. Prontas a renovar-lhes a crença de que, sob o amparo do verbo libertário, povoa-se o mundo com a ilusão criativa, sem que as realidades contraditórias e injustas predominantes no continente pudessem empanar em qualquer momento o brilho destas civilizações calcadas em atributos que semearam maravilhas, patentearam ideários, esculpiram por meio da argila monumentos que conferiram credibilidade às utopias. Como ibero-americana, herdei a arte
e o fardo histórico. As tradições do mundo atuam em mim e induzem-me a aceitar o desafio de ser arcaica e moderna ao mesmo tempo, a enxergar a América com um olhar inovador, forjado por uma pletora de genes cuja cartilagem me concedeu uma pele tisnada, pigmentada pelas cores do arco-íris. O regalo de uma mestiçagem que me credenciou a entremear meu imaginário com narrativas cujo epílogo oferece o desenlace e a mortalha. A palavra é amada no continente ibero-americano. Ela dardeja e perambula pelas ruas. Ao soletrá-las, menina ainda, descobri haver nelas uma pedagogia sedutora, uma sonoridade que amalgamava casa e pátria. Descrevia o real, adicionava e subtraía significados. Tinha o dom de integrar uma massa ígnea, feita de ossos, carne, membranas e cérebro, ao imaginário coletivo, a fim de que eu, ao excandir o verbo, catasse em meio ao feijão o bem e o mal, as sobras afetivas, a paisagem brasileira. O verbo, contudo, com que se forja a literatura e encena o mundo, é pura representação, um ato voluntário que teatraliza quem somos e denuncia ser da escritura inscrever as consignas humanas nas paredes das cuevas de Altamira, na casca das árvores, na gaveta da cômoda escondida de um albergue, em algum grotão que celebre as matrizes civilizatórias engendradas ao longo de milênios. Quer me dar um pouquinho d'água, por favor? A cada frase, contudo, me defronto com a moral da arte. Ela ronda minha casa, bordeja o abismo da consciência e a voragem da linguagem. Desgoverna o espírito de quem cria, que sou eu. Está aqui na mão. Cuidado aí. Desgoverna o espírito de quem cria, que sou eu. Torna a narrativa uma construção mental a serviço de implacável exegética. Daí suspeitar que a simples leitura de um papiro que emergiu das trevas do tempo resuma os momentos constitutivos da gênese humana e enseje o salto acrobático que vem da caverna até a poltrona do homem contemporâneo. O texto é a força-tarefa do escritor. Sobre o aras do pensamento, cada página aguarda que lhe adicionem o que lhe falta. O próprio personagem, concebido pela ilusão do autor, se ressente de não ser um corpo soberano, quando acaso lhe falta o caráter arquétipo que lhe permita replicar a mim e ao vizinho ao mesmo tempo. Coordenar, porém, as assimetrias do cotidiano e o desmedido território da imaginação é uma façanha que excede os feitos de Hércules. Fugaz como sou, cedo à urdidura narrativa o epílogo da história. Libero, de repente, personagens do passado para que se misturem à composição dos seres do presente. Assim, Écuba e Príamo, advindos de Troia, exigem que Homero lhes prorrogue as existências. E as fiandeiras de Velázquez, sem minha licença, elaboram exângues o futuro, enquanto a tapeçaria de Grigny põe em destaque o unicórnio como símbolo da ambiguidade, agindo todos certos de que o milagre da arte reproduz a vida.
reflito sobre a literatura no afã de me alforrear. Bem sei que a invenção literária irradia os caprichos humanos, afia os instrumentos que engendram o desassossego e nos faz crer que os sentimentos, sob a custódia da linguagem poética, aconchegam-se nos interstícios do mistério, onde ali jazem. Assim, exerço um ofício que depende da crença na imortalidade da arte, da confiança de que uma história bem contada desperta lágrimas, a lágrima que inunda o peito do vizinho e lhe expõe o humano destituído de lógica e razão. Não nasci em Micenas, onde repousarei um dia com a máscara dourada de Agamenon, mas sou de um século que me acorrenta uma plataforma temporal da qual descortino limitado horizonte civilizatório. Falta-me, assim, o sortilégio de escrutinar a realidade provinda do olhar de 360 graus. Sem que me sirva de consolo estar sob a guarda de códices milenares e contemporâneos. Contudo, a literatura é minha morada. Graças a ela não tenho limites. Decifro a vida alheia, resgato utopias soterradas, acautelo-me com as lacunas da alma. E luto por criar a frase que me qualifique junto ao coração do meu bairro e corresponda ao apetite voraz do Brasil. Como parte das minhas urgências narrativas, reforço minha brasilidade, conferindo as agruras do passado. Brasileira ou ibero-americana, poderia ser especificamente um Inca que conheceu o caráter dual de uma cultura que enxergava o mundo através das oposições, do embate contínuo dos contrários, de realidades antagônicas. Para quem se havia terra, existia o firmamento. Se havia uma estrela, contemplavam-se as constelações inteiras. A literatura, porém, é epifânica, fala com pensamento que brota do espúrio, dos ditames do coração, amealha e resíduos que moldaram as imaginações dos povos. Incrustada ela na língua e na memória, em seu frontispício a vida se convulsiona e a obra de arte ali se situa. Observa a lagoa onde moro. Diante da minha janela cintilam os veios auríferos da arqueologia brasileira. Perscruto do alto as senhas da identidade pátria, o leque mitológico que formou nossa índole. E enquanto a vida desfila lá embaixo e nada do humano lhe escapa, indago quando começamos a ser brasileiros. Muito obrigada.